Esse é o nosso curso de liturgia. Na última aula eu fiz um apanhado sobre toda a nossa introdução à Sagrada Liturgia. E agora queremos dar mais um passo nesse aprendizado, nesse conhecimento de compreender a Sagrada Liturgia. Então nós vamos começar a aprofundar os temas da liturgia. Por isso, é de suma importância que você entenda cada aula para que possamos dar passos cada vez maiores na compreensão do todo da liturgia. Por isso, se você não faz parte do nosso grupo de liturgia lá no WhatsApp, vou deixar um link aqui na descrição para que você possa entrar e seja bem-vindo. E se você já faz parte, sempre comente os vídeos de acordo com o que foi postado, pergunte, não deixe coisas para trás, para que assim possamos aprender juntos a Sagrada Liturgia. Eu recordava no vídeo anterior sobre a importância da liturgia, que reside justamente porque na liturgia nós celebramos a nossa fé e, sobretudo, celebramos aquilo que é o principal da nossa fé, que são os mistérios pascais, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. De tal modo que na liturgia hoje nós atualizamos este mistério através da igreja. Com o Pentecostes, esse evento que é narrado lá nos Atos dos Apóstolos, inaugura-se o tempo da igreja, onde todo o mistério da salvação acontece por meio da liturgia, por meio da igreja. E antes de falar de liturgia, de uma catequese litúrgica propriamente dita, o Catecismo da Igreja Católica vai nos deixar muito claro que é necessário compreender toda a realidade da economia sacramental, ou seja, compreender toda a ação da Santíssima Trindade que ocorre na liturgia, da história da salvação. Na liturgia, essa história da salvação nos é entregue, nos é comunicado através do Espírito Santo. Por isso, a partir de agora, nós queremos entender como se dá a ação da Santíssima Trindade na história da salvação que nos é comunicado pela Igreja através da liturgia. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a liturgia ela é obra da Santíssima Trindade. E de que modo a liturgia é essa obra da Santíssima Trindade? O Pai, ele é fonte e fim de toda a liturgia. O que isso significa? Deus Pai tudo criou. E essa criação, que é dar a vida, é bênção de Deus. A bênção é justamente essa ação de dar a vida. E como Deus deu a vida a toda a criação, ele enriquece e a mantém com toda a sua glória, com toda a sua graça e ordena toda a criação, até nós mesmos, a ele próprio. Por isso ele é fonte, porque ele é a origem, porque ele é quem dá a vida, e é fim, porque ele é a finalidade, é nele em que encontramos a plena realização de toda a criação. E aí eu lembro aquilo que nós falamos nas primeiras aulas, de que Santo Agostinho vai nos elucidar essa realidade, dizendo que o homem só vai ser completamente perfeito, só vai encontrar sua realização quando encontrar com o próprio Deus, e esse encontro se dá na vida eterna. Então, nós aí descobrimos que Deus, de fato, Ele que nos deu a vida, nos mantém, também ordena a Ele, a tal ponto que nós seremos plenamente realizados quando encontrarmos a Ele. Portanto, do homem nos cabe a gratidão e a entrega de nós mesmos a Deus. Porque se Deus tudo abençoa, tudo mantém e nos dá tudo de graça, nós também devemos dar a Ele, retribuir a Ele tudo aquilo que Ele nos dá, todas as suas maravilhas. E isso se dá através de dois movimentos da Igreja. Primeiro, unido ao Espírito Santo, nós então bendizemos a Deus por suas maravilhas. Ele que nos entregou tudo, Ele que nos dá tudo, nós então agradecemos e louvamos e adoramos esse Deus que é tão maravilhoso para conosco. Mas de outro modo, de outra forma, a liturgia também nos faz com que
além de agradecermos por esses dons que Deus nos dá, nós oferecemos a Deus os nossos dons, né? E o nosso próprio dom é a nossa própria vida. Por isso que nós somos convidados pela liturgia a fazer como Cristo, que se entregou na cruz, se entregar a Deus, entregar toda a nossa vida, nossa vontade, nossos desejos a esse Deus que é tão maravilhoso. Por isso existem esses dois movimentos, de bendizer a Deus por suas maravilhas e de entregar a Ele os dons que somos nós mesmos. E nessa entrega, nessa relação, é que o Pai se configura como fonte e origem, fonte, né, como origem de toda a criação, porque dá vida, e também fim, porque nele é que nos realizamos e para ele é que nos entregamos. Sabemos que a obra de Cristo, tudo aquilo que Deus faz e age, é através da Sagrada Liturgia. De modo que Deus se faz presente no meio da nossa história. Aquele ato que aconteceu anteriormente, relatado lá nos Evangelhos, nos acontece hoje novamente por atualização do Espírito Santo, porque Cristo se comunica a nós e age, se transformando assim em um sinal sensível e acessível a todos, através da Sagrada Liturgia por meio da prática da Igreja. Isso nos é de um grande valor, porque Cristo que nos salvou, né, pelo ato da cruz, que aconteceu uma única vez e que acontece só uma vez, lá no evento narrado pelos Evangelhos, hoje nos é comunicado para que todos nós também sejamos salvos, porque é por esse mistério da cruz é quem nós somos salvos. E é pela liturgia, é participando da liturgia é quem nós buscamos a salvação. Não é possível ser salvo sem o mistério da cruz. E esse mistério da cruz é atualizado na Sagrada Liturgia. De modo que eu faço um grande parênteses para que nós não causemos confusão. Na liturgia, Cristo, ele não se entrega, ele não morre por nós, ou melhor dizendo, né? Ele não morre, ele não ressuscita novamente. Ele se dá a cada um de nós por meio da comunicação que vai ocorrendo através da sucessão apostólica, que nos chega através da liturgia, através dos ensinamentos da igreja, e ele então atualiza esse mistério, fazendo com que nós, compreendendo e celebrando esse mistério, nós participamos da salvação que é nossa e tomamos parte dessa salvação através da participação na liturgia. Mas a obra da cruz foi ocorrida apenas uma vez. Não é repetida a cada liturgia. De modo que Cristo não morre a cada missa, mas o seu mistério nos é atualizado, porque ele é transferido daquele momento para os tempos de hoje, para que nós possamos também participar. E é assim que Deus salva toda a humanidade. Porque se não fosse assim, só aqueles que viveram na sua época seriam salvos. Mas não é isso que Cristo teve em sua mente, em seu projeto. Ele quis salvar toda a humanidade. Ele quis fazer aliança e comunhão com toda a humanidade. Então ele quer salvar toda a humanidade a partir da liturgia, que esse mistério é atualizado através da ação do Espírito Santo. Mas Cristo, ele não só nos salva, mas ele também nos envia como mensageiros dessa salvação, como mensageiros e porta-vozes desse mistério, né, que nos é revelado. Por isso em que Cristo diz que, assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também envia os seus, ele envia os apóstolos. A partir do momento em que Deus dá esse chamado, essa vocação, essa missão aos apóstolos de anunciar essa salvação, é que em Cristo se permanece presente em toda a nossa história. Porque hoje nós participamos do grupo dos cristãos, do grupo dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, nós comunicamos e fazemos com que essa mensagem da salvação chegue a todos. E aqui lembro aquela feliz reflexão que eu fiz na nossa última aula, em que nós devemos ter uma vida litúrgica.
de modo que nossa vida deve resplandecer a salvação que nos é entregue por Deus. Deus sim salva todos, mas só é necessário, só é possível, na verdade, a salvação para aqueles que participam desse mistério. E essa participação se dá através dos cristãos, através de nós que somos testemunhas de Cristo, que damos testemunho de Cristo, em que levamos a mensagem do Evangelho a cada irmão e através desse anúncio do Evangelho, essa pessoa é convidada a participar pela liturgia dessa salvação e ele passa então a ser salvo. Por isso, nós precisamos ter essa vida litúrgica, onde leva a salvação a todos. E nós é quem somos o outro Cristo. Nós é quem somos, na verdade, o próprio Cristo para o outro. E assim, todos é ingresso nesse corpo místico, através do nosso testemunho. Isso que é tão importante. Em Cristo é que em Deus é glorificado e é em Cristo que o homem é santificado. E é por isso, pela salvação, é que nós somos santos e podemos participar. A grande herança dos santos, na verdade, é seu testemunho, porque eles souberam comunicar e fazer com que os outros tomem parte dessa salvação. E tudo isso acontece pelo nosso testemunho, porque nós tomamos uma vida litúrgica, porque é na liturgia que acontece a salvação. De modo que a liturgia terrestre que nós celebramos hoje, ela é antegozo da liturgia celeste. Nós aqui na Terra vivemos já a liturgia que viveremos lá nos céus. Essa presença real, esse amor, esse perdão, essa comunhão que nós fazemos hoje na liturgia, ela se dá e se renova, ou melhor, ela se dá plenamente através da liturgia celeste, lá nos céus, onde participaremos de fato com Deus em presença real de nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Tudo isso em que disse, nos é acessível através da ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo em que é o nosso pedagogo, de modo em que ele que prepara, que comunica, que atualiza e une toda a Santa Igreja nesse mesmo mistério da salvação. Ele nos prepara. Ele nos chama, o Espírito Santo nos convida a participar, a tomar parte da salvação em que nós merecemos, porque Cristo se deu a cada um de nós. Mas ele também comunica essa graça. Para que nós possamos se entregar a Deus, nós precisamos conhecer esse mistério. E é ele que, pela ação da liturgia, pela ação da igreja, é que nos é comunicada essa graça, é que nos é chega essa mensagem para que nós possamos, então, poder buscá-la. E é ele quem atualiza, justamente porque eu já expliquei, que Cristo se faz presente no meio da história pela atualização. E essa nossa salvação nos chega hoje porque esse mistério celebrado anteriormente chega até nós através da atualização do Espírito Santo. Então ele vai a cada liturgia atualizando esse mistério, para que nós então possamos fazer parte. Tudo isso, para resumir, é que nós possamos tomar a salvação, que já é nossa, mas é que é necessário nós participarmos, tomar corpo, tomar para si essa salvação que vem de Deus. De modo que tudo isso ocorre no âmbito de comunidade. Porque a nossa santificação se dá quanto mais nós nos configuramos com Deus. E Deus vive em uma comunidade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas, que na verdade é um só Deus, vivem em uma perfeita comunhão, de um para com o outro. Da mesma forma, nós, como comunidade, como igreja reunida na liturgia,
somos chamados a também fazer comunhão para que nós possamos assemelhar-nos cada vez mais com Deus, né? E é assim que nós somos santificados, né? E se tornamos cada vez mais ofertas agradáveis a Deus. Essa oferta que na liturgia vamos se entregar, né? Se nós não vivemos perfeitamente essa luz, se nós não brilhamos como luz, não somos sal da terra, não comunicamos a salvação, não somos fiéis testemunhas do Cristo, nós então não conseguiremos se assemelhar a Deus e então nós não conseguiremos ser plenamente salvos, viver em comunhão. Recordo, a liturgia ela é antegozo da liturgia celeste. Então, se nós na liturgia celeste viveremos em comunhão perfeita com Cristo, nós também devemos viver hoje a comunhão que nos é dada, da forma que nos é dada, através da igreja. Então, por isso, assemelhar-se a Deus é se assemelhar, é fazer comunidade com todos os irmãos. E assim viver em igreja, nessa eclésia, essa assembleia do povo de Deus. De modo muito especial, para finalizar toda essa economia sacramental, nos é muito falho quando nós falamos de liturgia e não temos em mente essa história da salvação, essa vontade que Deus tem de nos salvar, né, de comunicar a todos nós essa salvação para que possamos participar e tomar parte da salvação que é nossa, né? Tudo isso talvez possa ser um pouco complicado de entender, porque de fato não é fácil, né? São todo um conceito metafísico de participação, de tomar parte, de ser, de ter a salvação, que é complicada. Por isso, se houver dúvidas, novamente, volta e pergunta, reveja o vídeo, faça seus comentários lá no nosso grupo do WhatsApp ou até mesmo aqui no YouTube para nós respondermos. Mas falava que para nós falarmos de liturgia, temos que ter em mente toda essa história e essa vontade de Deus de nos salvar. Porque senão vira tudo menos liturgia. Porque a liturgia, ela é por si só a comunicação da nossa salvação. Ela é justamente a nossa salvação. Então, como falar de liturgia, que é salvação, sem antes falar desse projeto, dessa nova aliança que Deus tem para conosco, que é de sermos, de fato, salvos. Por isso que é tão importante nós termos em mente, toda vez que falar de liturgia, de vir à nossa mente, como automaticamente, de forma automática, que Cristo quer nos salvar e nos salva através da liturgia. Se falarmos de liturgia e não falarmos de salvação, estamos cometendo um grande erro. Por isso, tenha você também uma vida litúrgica. Repito novamente, tenha uma vida litúrgica, comunique a salvação, tome parte da salvação e assim sejamos bons frutos, agradáveis ao coração de Deus.